Boa tarde. Obrigado quem respondeu. Hoje é dia 28 de julho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolado, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Ana Laura, a Ana Júlia, o Igor, o Matheus, o Cauã, o Micael, a Vitória, o Eric, o Pedro e o Enzo. Por que deu uma piscadinha? Acho que eu troquei isso, chamou meu nome. Olha lá, o material que nós estamos estudando é o material digital. Material digital fornecido pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. O conteúdo em si é notação científica, escrevendo a notação científica. Essa é a parte 1. Dando início então. Os alunos que não vieram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk e depois é enviado ao link para todos os alunos que estão frequentes e os que faltaram também. Para os que faltaram, possam e devem assistir e colocar o seu conhecimento em dia e não ficar para trás em relação aos coleguinhas. Então vamos lá. Conteúdo: notação científica. É lasqueira. Albert Einstein. Você sabe o que quer dizer a palavra notação científica? Dá a impressão que alguma coisa fala: nossa senhora, será que não vamos mexer? Será que não vamos fazer experiências? Uma conta, senhor. É uma conta, muito bom. É uma conta muito grande, que é usado muito em ciências, por exemplo, como a distância do Sol da Terra, como o peso de um elétron, por exemplo. Então, são usados números muito grandes e muito pequenos, né? Então lá, objetivo: compreender e escrever número em notação científica. Habilidade: habilidade é a EF09MA18. Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como a distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus e de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Para começar, responda o que vir na cabeça. Como você faria para escrever o número 6.000 como uma multiplicação de dois números? 6. Quem multiplicado por quem? 6 vezes... 6 vezes? Não. 1000. 1000. 100 vezes 1000 dá 6.000. Tá? Poderia ser também 2 vezes 3.000? Sim. Daria 6.000. Quantas maneiras diferentes pode ter? Infinitas. Vamos apagar então. Mas que janho, se são infinitas maneiras, só que eu gostaria que vocês pensassem nessa aqui, ó. 6.000 vezes 1. 600 vezes 10. 60 vezes 100. 6 vezes 1000. Tá? Então, essas são as possibilidades, não é? Mas olha aqui outras possibilidades. Poderíamos escrever o número 6.000 de várias formas. 600 vezes 10, 6.000. 60 vezes 100, 6.000. 6 vezes 1.000, 6.000. Opa! Que janho é esse? Notação científica. É bruxaria? É 103, daí o 3 saiu errado ali? Não. Isso aqui é potenciação. Tá? Potenciação. Tá bom? 10. Como que eu represento 10 em potenciação? 10 elevado a 1. Porque é 10 vezes só ele mesmo. Pronto. 100. Como que eu represento 100 em potenciação? 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 10 vezes 10, que dá 100. Como que eu represento o 1000 em potência? 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, isso daqui é muito importante. A gente pode escrever um número grande em notação científica, tá bom?
Tem gente que até conseguiu já decorar. E quando é elevado a 3, é 1000. Quando é elevado a 6, ou seja, 6 casas, depois do 1, já é 1 milhão. É na casa dos milhões, né? Por exemplo, eu leio isso aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a 3. Eu já leio 5 mil. 5 vezes 10 elevado a 6. 5 milhões. 7 vezes 10 elevado a 9. 7 bilhões. 8 vezes 10 elevado a 12. Trilhões. Então, tem gente que trabalha com isso já sabe de cor qual é a nomenclatura. Certo? Dando continuidade. Foco no conteúdo. A notação científica é a forma que os homens encontraram para escrever números que representam grandes ou pequenas quantidades, sem precisar escrever muitos algarismos. O que é algarismo? O número 1520 tem quantos algarismos? 4 algarismos. Quem são os algarismos? 1, 5, 4 e 0. Só isso. E eles são classificados em unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena de milhar, né? E assim vai. Mas eles utilizam o quê? Potência de 10. Correto seria potência de base 10. E as características do nosso sistema de numeração. Então, para você definir a distância da Terra até o Sol, é um número muito grande. Então, eles usam notação científica. Tá bom? Foco no conteúdo. Olha aí. A Terra, a massa da Terra, quer dizer massa? Ah, massa de cimento, massa de pão. Não deixa de ser massa. Quando ele pergunta assim para você, Pedro, qual é a sua massa? O que você responde? Imagina que você vai fazer um teste de futebol. Isso. Já pensou se vai fazer um teste de futebol lá, o cara, qual é a sua massa? Gosto de macarronada. Os caras falam, tá louco, rapaz, fugiu da escola? Mas o Pedrão não fugiu da escola na hora, falou, é o peso. É isso mesmo. Quando pergunta qual é a massa, é o peso, tá bom? Se alguém algum dia for falar, vai preencher uma ficha lá e falar pra você, qual é a sua massa corporal? É macarronada, adoro. Você vai perder o emprego, vai perder o que for, tá? Então, é massa de pão. Então lá, a massa da Terra é de... Meu Deus do céu. Vamos tentar ler? Vamos tentar, porque eu vou falar bem a verdade pra você. A gente usa até os sextilhões no máximo. Eu acho que é então, olha lá, unidades normais, né? Milhar. Aqui, ó. Milhar, milhões. Não. Unidades. Mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões, 7 setilhões, 970 sextilhões de quilogramas. Não? Então, esse número é um número intragável, muito feio de ver e de tentar falar. Imagino que essa notação científica ficou um pouco confusa para vocês, certo ou não? Não? Ah, desculpa, falei errado. Imagino que essa notação... essa aqui não é uma notação científica. Isso aqui é uma notação usual. É o que a gente usa. A gente escreve o número inteiro. Então, vamos aprender a escrever esse número em notação científica. Quando eu falo notação, é como você faz suas notações, suas anotações de números. Entenderam? Então, vamos lá. Notação científica. Mas aqui já está explicando. Eu não quero que explique já. Vou explicar aqui. Não, vamos lá. O cara é indeciso, não? Vamos escrever o número. Não vou tentar ler, que é muito gigante. Em notação científica. Para isso, é importante saber que ao multiplicar por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Então, se você tem 1, quando se multiplica por 10, quantos que ele vai ficar? A vírgula está aqui, 1,0. Multiplicou por 10. 1,0 vezes 10?
Inteiro. 10. A vírgula vai sair daqui e vai andar para cá. Multiplica por 10 de novo. 100. Tem um zero aqui que eu não precisava pôr, agora eu preciso. A vírgula anda uma casa. Multiplica por mais 10 de novo. Mais uma casa. Multiplica por 10 de novo. Mais uma casa. Cada vez que se multiplica por 10, a vírgula anda uma casinha. Certo? Então o que acontece? Aqui você vai pegar o número original. Eu vou fazer lá em cima no número original. Presta atenção. Aqui eu achei errado que o que vai vir depois. O que vai vir depois explica melhor. Mas vou explicar já. Notação científica é um número vezes 10 elevado a um expoente. Esse número a gente chamou de letra A. E esse número tem uma regra. O A tem que ser maior que 1. Tem que ser maior que 1. O A tem que ser maior do que 1. Ele pode ser 1,1? Sim. Pode. Só que eu falei errado. Maior ou igual a 1. Ele pode ser 1? Sim. Ele pode ser 1,00000? Sim. Ele pode ser 1,00001? Sim. Ele pode ser 0,99? Não. Então ele tem que ser maior do que 1. E também tem que ser menor que 10. Certo? Então ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele pode ser 10,1? Não. Não. Pode ser 9,999999? Sim, muito bom. Essa parte vocês já pegaram. Então, se eu quero fazer isso, o meu número original vai ser 59,70? Meu A vai ser isso? Não. Qual que vai ser meu A? 5,97. Eu achei estranho. Por que você não falou esse punhado de zero depois da vírgula? Porque depois da vírgula, o zero não vale nada. Então você fala, o seu zero à direita depois da vírgula. Se ele estiver no fim, ele não vale nada. Só para deixar bem claro. 0,5, 0,50, 0,500. Quem é maior? os três são iguais. Os três são iguais, porque o zero depois da vírgula no fim não vale nada. Tá bom? Continuando. Então, a Vitória já entendeu que a vírgula vai andar daqui até lá. Então, beleza. Ficou 5,97 vezes 10 elevado a n. N define quantas vezes você vai multiplicar o 10 por ele mesmo para que a vírgula ande para a direita quantas casas. Agora que nós achamos aqui, ó, aonde que ela vem parar, eu vou tentar fazer ela voltar no original. Para voltar no original, quantas casas ela tem que andar até chegar aqui? 24. Vamos contar? Você já contou? Não, eu li. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então ele vai multiplicar por 24, por 10, 24 vezes o 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, e depois multiplica por 5,97. Então em notação científica ele fica assim, 5,97 vezes 10 elevado à 24ª potência. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? De novo. Só para relembrar. Potência. Temos a base, que é a parte de baixo. Temos o expoente, que fica um pouco para cima. E eu falei errado. Potenciação. A potência é a resposta. Base é o fator que se repete de acordo com o expoente. O expoente determina a quantidade de vezes que o fator vai se repetir. 5 é a base, o expoente é 3. 5 vezes 5 vezes 5. A potência é a resposta. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo?
Todo mundo relembrou disso aí? É muito importante relembrar isso. Próximo. Foco no conteúdo. Agora que vem a explicação lá. A vezes 10 elevado a N. A é um número maior ou igual a 1. Ele tem que ser maior ou igual a 1. E quer dizer que ele tem que entender os dois. E menor do que 10. O N, que é o expoente, tem que ser um número inteiro. Inteiro. O que vocês entendem por número inteiro? Me dá um exemplo de número inteiro, Vitória. 3. Fala, Pedro, número inteiro. 1. Mateus. 2. Cauã. 4. Muito bem. Eu queria que alguém desse um número inteiro diferente, bem esquisito aí, que pode parecer esquisito, mas não é esquisito. 1 bilhão. Não, esse é um número muito grande. 2 negativo. Obrigado, Aninha. O expoente pode ser negativo? Pode. Mas o que o expoente faz? Quando ele é positivo, ele é números grandes. E quando ele é negativo, é números pequenos. No caso do pequenos, vai ficar na próxima aula, depois do recreio, se der tudo certo. Atividade 1. Escreva os números usando notação científica. Eu vou fazer o primeiro. Vou apertar pause e vocês vão resolver os outros. Só que eu vou usar atalho. Posso usar atalho? Pode. Tá. A vírgula está aqui. Vou trazer ela até aqui. Vai ficar 4, 0. 4 inteiro. Não precisa pôr vírgula 0, né? 4 vezes 10 elevado. Quantas casas precisa andar? 3. Pronto. Tá? Não montei multiplicação, nada. Usei só o atalho. Então a resposta aqui é 4 vezes 10 elevado à terceira potência. E eu acertei. Espero que vocês acertem também. Senhor, errou. Pause. Já pensou? Na hora que volta tá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28. Ah, é Hoje é dia 28. Achei que era Eric, 27. você que vai me ajudar. Como que fica o 20 mil? Tá gravando? Acho que sim. 2, quase. 2 vezes... 2 vezes 4. Não, 3. não. Olha aqui. Olha aqui em cima. O 2, o meu era 4. Então é 2 vezes... Vezes... 2 vezes 10 elevado a 4? Isso, obrigado. Muito bem. Você acertou, parabéns. Escolhe alguém rapidão. Enzo. 60 mil, Enzo. 6 vezes 10 elevado a 4. 6 vezes 10 elevado a 4. Eu imagino que vocês fizeram isso. Colocaram a vírgula aqui e viram quantos que andou. Agora, o mais difícil é a D. Quem só escolher para responder a D? Mateus. Como que fica esse, Mateus? Deixa eu ver. Quem é o A? Lembra que o A tem que ser maior do que 1 e menor, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Quem vai ser meu A aqui? 1 só? 1, 8 1, 8, e o 3. 3. Mas onde que vai essa vírgula daí? Aqui ficou 183, ficou muito grande. Vai entre o 8 e o 3. Aqui? É. Ficou 18. 18 entra na regra? Não. Maior que 1? Não, né? Vai aonde está a vírgula? Vai no... aí. Aqui? É. Isso. 1,83. 1,83 é maior que 1 e menor que 10. Certo? Vezes 10 elevado a quem, Mateus? Elevado a 5. Isso. Que eu tenho que contar quantas casas a vírgula vai andar. A gente confunde, conta só o zero, né? Viu? Não é um só aqui. Confundiu, é isso mesmo. A vírgula tá aqui, eu vou ver quantas casas a vírgula... Ó, multipliquei por 10, multipliquei por 10, por 10, por 10 e por 10. Precisei multiplicar por 10 5 vezes. Muito bem. Olha lá. Resposta aqui, ó. 4 vezes 1000, ou seja, 4 vezes 10 elevado à terceira. 2 vezes
10.000, que é a mesma coisa que 4 elevado a 4. 6 vezes 10.000, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado à quarta potência. 1,83 vezes 100.000, que é a mesma coisa que 1,83 vezes 10 elevado à quinta potência. Na prática, mais um exercício aqui. Isso aqui não resolver junto já. Quem foi o último resolveu? Matheus, escolhe alguém rapidão. Pode ser mesmo? Ana Laura. Ana Laura. Olha bem, Ana Laura. Aqui está aí notação usual, notação científica. Aqui é um exemplo. 7.000, 7 vezes 10 elevado a 3. Agora aqui está faltando a notação usual, que tem a notação científica. Como que ficaria esse número? 50.000. Nossa, a mulher foi na lata, né? Eu ia colocar assim. Olha como que eu ia fazer. Parabéns, Luana. Eu ia fazer assim. Eu ia pôr o 5. E aí vinha aqui, vinha quanto? Não tem ninguém depois da vírgula. Quanto zero eu preciso pôr? Preciso pôr 4. 1, 2, 3, 4. Para depois descobrir que era 50.000. Muito bom. Escolhe alguém, Ana. Cauã. Vamos lá, Cauã. E esse daqui, Cauã? A vírgula está aqui. 3. Você não usou o número inteiro ainda. 3,5, parabéns. E agora? Vezes 10 elevado a 5. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também esqueceu do 5. Não pode esquecer, tá? Muito bem, Cauã. Escolhe alguém. Pedro. Quem? Pedro. Pedrão, vamos lá. Esse número gigantão aqui, Pedrão. A vírgula tem que vir aonde, Pedro? A vírgula tá aqui. Hã? Isso, então ela tem que sair daqui e para lá. Como que ficou o meu A? 3,0, né? O A. Lembra do A? A vezes 10 elevado a N. O A é 3,0, ou seja, 3 inteiro, não precisa pôr vírgula 0. Vezes quem, Pedro? Vezes 10 elevado a 9. Vamos ver? 3, 6, 9. Parabéns, Pedro. Muito bom. Escolhe alguém, Pedro. Micael. 2,5, Micael, vezes 10 elevado a 10. Pode falar para mim fazendo o que eu faço. Não precisa fazer que nem a da Ana, que ela bateu na cabeça e falou. Outro? Como que é? 25 trilhões. Vamos ver. 25 mil, milhões, bilhões, trilhões. É isso? Meu Deus, eu não ia saber fazer de cabeça que não se fez. Vamos ver. Eu faria assim. 2,5. E aí quantos vírgula a casinha vai ter que andar? 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí não consegui fazer aqui. Vou fazer aqui. 2,5. Casinha tem que andar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apago a vírgula lá. Porque a hora que eu multipliquei a vírgula andou 10 casinhas para aqui. Vamos separar com ponto só para ficar mais fácil. Vai. 3. Ah, passou um zero só. 3 zerinhos só. Ou eu li errado. Vamos ver. Mil, milhões, bilhões. Falou trilhões ou bilhões? Bilhões. Hã? Então só confundiu nessa parte, tá? Mas é esse jeito que a gente faz a vírgula andar, tá bom? Subindo a resposta com a letra bonitinha lá, ó. Foi eu que fiz. Tava certo isso aqui que a Ana respondeu. Quem respondeu isso aqui mesmo? O Cauã, né? Não, acho que é É. Aí o Pedrão e o Micael. Aplicando. A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Quanto esse número tem em notação científica? Todos têm o A igual, não tem?
1,496 vezes 10. A vírgula não tem que vir para aqui? 8. Quantas casas precisa andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 10 elevado à oitava potência. Letra A. Muito bem. Vamos ver? Olha lá. É a A. O número 1,496 é o número maior que 1 e menor que 10. Belezinha. Para corresponder à distância de 149 milhões e 600 mil quilômetros, temos que multiplicar por 100 milhões, que corresponde a 10 elevado à oitava, resultando em 1,496 vezes 10 elevado à oitava. E o que aprendemos hoje? Pode ir se quiser. Aprendemos a escrever número em notação científica. Para quem há referências, né? Referência. E terminamos mais um material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Opa, só um minutinho.